Tô filmando. Olha. Hoje é dia dos namorados. O Biju está com o Babu. O Biju está com o Babu. A mudança com a Biju. Ei. Essa é a papusa. Nua em cima do pé. A gente tem que parar de beber. Babu, você não fuma. A Babu não fuma. Ela não fuma. Eu não sei mais filmar as pessoas. Estou me concentrando. Estou. Babu, estou filmando tudo e tá tudo preto. Pra mim tá tudo preto. Ó, dá pra ver a música. Ouve vídeo. Vídeo. Oi!